Então, era assim que as coisas aconteciam. Foi assim que eu comecei a denunciar através da OAB. E a OAB começou também a se admirar. Por exemplo, vocês imaginarem que um juiz, quer dizer, a polícia arrombava portas, prendia pessoas sem nenhum mandado. E depois o delegado ligava para um determinado juiz que dava os mandados com datas pregressas para justificar as prisões. Então, imagine eu denunciar isso. Então, eu denunciava. Aí eu fui integrar também a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então, nós visitávamos presídios, e muitos, não só aqui. Eu fui com a OAB Brasil, aí eu comecei a aparecer em âmbito nacional. Eu fiz parte do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, na OAB Brasil. Então, na época, o presidente da OAB Bahia ele já morreu dramaticamente num acidente de carro, meu grande amigo, doutor Arce Torinho. E ele dizia, Graça, eu vou colocar você lá. Então, aí eu fui até o Paraguai com a OAB, eu estou lembrando assim para dizer, e vocês imaginarem, eu tenho receio até de informar, mas até hoje ainda é assim, eles prendem e colocam mulheres nas mesmas celas onde estão homens. E essas mulheres são agredidas, são violentadas. Era uma coisa simplesmente bárbara. E, da mesma forma, nós fomos com o Conselho Federal da Ordem, eu fui para a porta do presídio do Paraguai também para gritar, porque eles já sabiam, Graça, você faz isso? Faço. Vamos para lá, imediatamente. Por quê? Porque tinham mulheres brasileiras em celas paraguaias, e desta forma. Aí eu passei a integrar também a Comissão de Defesa da Mulher. Então, eu era da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, da Mulher e dos Direitos Humanos. E isso eu devo à OAB, eu tenho que ter esse agradecimento extraordinário. A OAB me indicou para representar ela, a instituição, no CONANDA, no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E foi através dessa representação, né, que eu fui para o Summit for Children em Nova York, representando a OAB Brasil. Depois eu estive na Dinamarca, também na luta. Havia uma luta, um grupo de mulheres na Dinamarca, e desse grupo fazia parte mulheres brasileiras, e eu estive na Dinamarca para reivindicar também direitos dessas mulheres brasileiras. Aí me chamaram, eu integrei o Rotary Club, foi através do Rotary Club que eu fui à Índia, passei 45 dias na Índia, e lá eu posso dizer o que eu assisti, porque eu tinha sempre um certo destaque, eu devo dizer o motivo, não era só pelo fato de eu agir dessa forma, é porque eu falava francês, inglês e alemão, e escrevia, e falo até hoje. Então, por esse motivo, as pessoas queriam que eu estivesse nos lugares onde a língua iria facilitar. E na Índia, numa região chamada Bhopal, uma região da Madhya Pradesh, quer dizer, uma região pobre da Índia, uma professora foi, é duro dizer, queimada viva, porque o marido morreu, não era permitido, mas o marido morreu, a família dela não tinha o dinheiro para devolver o dote, então queimavam. Tomavam as crianças e queimavam a mulher. E eu até fiz protestos assim, eu tenho as fotos, eu tenho nos álbuns, eu dei entrevistas a jornais, na rádio, tudo em inglês, da Índia, e no último dia que eu tinha que fazer um discurso em nome do Brasil, nós éramos 10 pessoas, e eu avisei, olha, vocês podem fazer o que quiserem, eu vou me posicionar.
Então, havia um salão cheio de rotarianos indianos, homens de alto poder, mas que vivenciaram comigo durante os 45 dias várias vezes protesto. Então, eu fiquei na casa de um indiano, por exemplo, que era dono de uma fábrica de incenso. E ele, muito feliz, nos levou para visitar a fábrica de incenso. E lá eu tomei um choque horrível. Eu fui a única que me retirei, saí imediatamente. Crianças a partir de 5 anos trabalhando na fábrica de incenso com os dedinhos sangrando. E é por isso que até hoje eu não uso incenso indiano, não posso usar, porque eu vou me lembrar disso. Então eu me retirei e quando ele ficou assustado, ele veio para fora também saber por que eu tinha me retirado e eu disse no inglês castiço para ele: Senhor, eu estou me retirando da sua casa. Eu não vou mais poder me sentar à sua mesa. E a senhora vai para onde? Eu disse, não importa, para um hotel. Tem que ter autorização do Rotary. Então, quando voltamos, e o Rotary Internacional, eles ligaram para os Estados Unidos para dizer que eu estava me retirando. Aí eu disse, eu tenho meu próprio dinheiro. Eu vou para um hotel, eu tenho dinheiro, inclusive, para comprar a passagem de volta. E de lá eles responderam para mim, não, Maria, não precisa. Faça tudo o que você achar que deve fazer. Aí, por essa razão, eu obtive autorização, fiz esse protesto, fiz muitos protestos na Índia. Por exemplo, eu não sei se digo era ou na verdade é permitido. Um marido pode bater na mulher moderadamente, se for em público. Se não for em público, ele tem que ter pelo menos 2 testemunhas. E eu assisti numa estação de trem. Então, eu estava com o grupo, eles ficavam muito assustados. Eu dizia, agora podem se separar de mim. E aí eu fui para a frente e gritei, todos olhavam, eu dizia, human rights have no frontiers. You cannot do that. E aí eu gritava, e do outro lado, uma senhora que era uma grande jurista peruana, ela até me cita no livro dela, e ela perguntou de lá, from where are you? Eu disse, I'm from Brazil, ela I'm from Peru. Aí eu dizia, so we must scream. Então, coisas dessa ordem. Como no dia que eu fui à universidade, eu perguntava, não tinha uma única mulher, onde estão as mulheres? Where are the women? Why they are not here? Por que eu estou falando só para homens? Então, isso tudo possibilitou, porque é muito difícil, assim, em pouco tempo, contar tudo. Mas eu tenho até para mostrar a vocês, está aí, eu vou mostrar. Eu fui convidada à Argentina, fui à cidade onde nasceu Che Guevara. E incrível isso, eu fui participar de um evento onde estava sendo discutido, está no meu livro, eu tenho um livro, Diálogos com a Cidadania, estava sendo discutido a adoção de crianças, adoção internacional, que esse meu trabalho foi um marco, eu escrevi depois disso. A Argentina tomou a mesma posição que eu pensava, que quando uma criança argentina fosse adotada, ela não poderia perder a cidadania argentina. Então, quando eu voltei ao Brasil, mas lá eu fiz uma grande homenagem a Che Guevara. Eles ficaram muito emocionados, me deram uma placa de bronze, eu vou mostrar, e eu botei sobre mim a bandeira argentina. Então, na hora eu disse, eu não estou aqui como brasileira, eu sou uma latino-americana, então eu estou com vocês. E aí, quando eu voltei ao Brasil, eu publiquei esse trabalho num livro de doutrina, onde eu digo exatamente isso. Hoje tanto se fala na Constituição brasileira. A cidadania é um princípio fundamental da Constituição brasileira. Está no artigo 1º. Então eu pensava, como pode uma criança ser adotada, por exemplo, por um casal italiano? Ela já sai daqui com nome italiano, avós paternos e maternos italianos. E os avós
genéticos, não vão aparecer jamais. Então, eu sempre considerei isso um absurdo. Então, no meu trabalho, eu mostro que isso é uma quebra de um direito fundamental. E a nacionalidade, então, eu defendi a nacionalidade brasileira, que é outro princípio fundamental. Aí eu perguntava, que tipo de juiz poderia retirar esta nacionalidade? Nenhum juiz tem autonomia para retirar. Então, por essa razão, a minha tese é que uma criança brasileira, para ser adotada, teria que constar no documento da adoção que ela iria manter as duas possibilidades de cidadania e de nacionalidade até que ela, ao completar a maioridade, pudesse optar. Então, essa foi a minha defesa lá, foi um trabalho que eles, inclusive, assim, premiaram mesmo, né? Gostaram muito.